Irmãos, sempre uma alegria estar aqui. Que bom poder repetir essa sequência aí de 4 anos estando aqui com os irmãos, especialmente porque nos reunimos para compartilharmos a palavra de Deus. Para tanto, vamos abrir em Apocalipse capítulo 21. Esse vai ser o aniversário do Apocalipse, que eu soube que ontem o reverendo Jubal pregou em Apocalipse. Inclusive eu perguntei ao reverendo Flávio, qual texto que o Jubal pregou ontem? Aí ele, Apocalipse, 3, Então, Apocalipse capítulo 21. Que alegria, Cristo. Que alegria também poder ver novos membros chegando nessa igreja, filhos sendo batizados. Os filhos são batizados sob a tutela da fé de seus pais. Então, o batismo é sobre a fé dos pais, não sobre a fé dos filhos. É o intuito de que os pais estão assumindo um compromisso de criá-los na aliança e, no que for possível, ver as promessas de Deus se cumprindo sobre suas vidas, né? Apocalipse 21, palavra de Deus, assim nos diz: vi no céu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia e o quarto de esmeralda. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.
Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente uns escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, contato com as coisas deste mundo nos desmotivam na fé. A ideia da santificação é que nós prossigamos a tal ponto na direção do Senhor que abandonemos as coisas deste mundo e assim amemos cada vez mais as coisas de Deus. O Evangelho é sobre isso, é sobre a possibilidade de agora, estando libertos do pecado, possamos viver uma vida de santidade e desfrutar os benefícios da obra de Cristo sobre nossas vidas. Então, quanto mais contato com o mundo, mais distante os meus olhos estarão do Senhor e menos eu poderei experimentar, ter esse vislumbre, esse antegozo de tudo aquilo que nos aguarda. É interessante esse jargão evangélico de que o melhor de Deus está por vir. É interessante porque é real, o melhor de Deus está por vir. Infelizmente, o conteúdo do que eles estão imaginando, muitas vezes ao dizerem isso, é que não está correto. E o pior, pegam textos como esse, falando da Nova Jerusalém, e alimentam o tipo de expectativa mundana e materialista que muitos de nós alimentam em seus corações. Esperando o melhor de Deus, que a nossa vida financeira melhore, que a nossa posição no trabalho melhore, que a nossa casa seja melhor, que o nosso carro seja melhor. Enfim, não nos apercebemos que as expectativas que nós estamos criando quanto ao melhor de Deus que está por vir é justamente o contrário do que é o melhor de Deus. E como igreja, que há tantos anos tem trabalhado diante do Senhor, podemos sofrer as mazelas deste mundo e desanimarmos diante das mazelas deste mundo. Sejam elas de cunho pessoal, de cunho financeiro, algo que esteja acontecendo em nossas vidas particulares, sejam por circunstâncias sociais, perseguições que possamos vir a passar por sermos crentes no Senhor Jesus. Como a igreja daquele tempo. A igreja do nosso Senhor, quando recebeu essa revelação, essa profecia do apóstolo João, passava por uma perseguição pelo Império Romano. Os nossos irmãos estavam sendo mortos, espalhados pelo mundo, o que na verdade era bom. Era bom, não é que eu estou achando graça que os nossos irmãos estavam morrendo na mão do Império Romano, mas que apesar desta morte, muitos permaneciam firmes em sua fé. Na verdade, essas mortes estavam fortalecendo a fé de algumas pessoas. Paulo, enquanto preso em Roma, escrevendo aos Filipenses, fala que a sua cadeia, inclusive, tem sido motivo de grande motivação a alguns irmãos, para que eles pregassem o Evangelho com mais desassombro, tivessem mais coragem. Se o nosso irmão está sofrendo, então vamos sofrer com ele, vamos pregar o Evangelho com ele. Então as perseguições tiveram uma grande razão de existir. A igreja saiu da circunvizinhança de Jerusalém, saiu da Judéia e se espalhou pelo mundo. Então a tentativa do Império Romano de calar a igreja, em alguns séculos, transformou a igreja na religião oficial do Império Romano. Não que isso necessariamente seja uma coisa boa, mas demonstrou que o que Deus trouxe por meio dessa perseguição foi algo grandioso, que a sua igreja se espalhasse por todos os cantos. E foi o que aconteceu. E aqui estamos nós, como resultado destes que se lançam ao desafio de pregar o Evangelho. Aqui estamos nós para mostrar que nem nada vai prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, Deus revelou este livro para João para que a igreja se motivasse diante dessas perseguições, para que irmãos presos não negassem sua fé, que irmãos fugidos não deixassem de pregar o Evangelho, ainda que fugitivos.
e passa a falar com muitas figuras conhecidas da igreja. Porque se você já leu a Bíblia inteira, você já reparou que Apocalipse tem muito dos Salmos, de Daniel, de Ezequiel, por exemplo. Há muito aqui, há muito da lei aqui também em Apocalipse. Ou seja, João recorre a figuras que são conhecidas da igreja, mas não tão bem conhecidas do império, para que os nossos irmãos pudessem entender uma mensagem. O Império Romano não é mais poderoso do que aquele que está assentado no trono do cosmos. O nosso Deus reina, inclusive, sobre o Império Romano. Nosso Deus reina sobre aquilo que quer nos desanimar. Nosso Deus reina sobre aquilo que quer nos tragar a atenção do seu caminho, desse grande alvo que é nos assemelharmos a Cristo Jesus. Nosso Deus é soberano sobre este mundo que tem o negado, que tem rejeitado, que tem deixado de lado a sua palavra, que tem rejeitado a sua moralidade, a sua ética, que tem se permitido e tem dito que são certas coisas que o Senhor abomina. Nosso Deus reina sobre este mundo também. Então, meus irmãos, depois de 52 anos, eu quero dizer para vocês, não desanimem e dar motivos para isso. Primeiro deles, as coisas não serão como são hoje, serão muito melhores. A descrição que primeiro ele faz dessa cidade santa faz-nos muito claro que ele não está falando de uma cidade literal. Ele está falando da igreja do Senhor. Ele diz: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ele está falando da igreja. E que situação a igreja vai gozar diante das perseguições do Império Romano, diante de um mundo imundo que cada vez mais se afasta do Senhor? Como será este mundo? Será um tabernáculo de Deus, onde Deus vai habitar conosco. Não haverá mais choro e ranger de dentes. Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. A morte já não existirá. Não haverá luto, não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos continuar em frente, batalhando pelo Evangelho, pregando o Evangelho da graça de Deus, para anunciar para este mundo que o melhor não está aqui. E vamos mostrar com nossas vidas que nós entendemos que o melhor não está aqui. O melhor está por vir. É verdade. O melhor está por vir quando descermos do céu como povo de Deus, a igreja do Senhor, para experimentar um tempo em que não mais as mazelas deste mundo nos atingirão, em que nem os nossos pecados e os pecados dos outros vão nos afetar a existência. Já não haverá mais essas coisas, já não haverá mais por que chorar, já não teremos mais pais vendo seus filhos serem sacrificados, martirizados por um império, não veremos mais bandidos ceifarem a vida daqueles que amamos, não veremos mais o ódio, não existirá mais motivo para falarmos de machismo, de feminismo, de racismo, de qualquer outra coisa, porque toda motivação pecaminosa que nos leva a estas coisas terá sido dissipada. Terá sido dissipada. Continue em frente, porque é para frente que está o melhor. Não se satisfaz com o que você alcançou até agora, seja diante de Deus, seja com esse mundo. E as bênçãos de Deus muitas vezes podem nos servir de tentações, não porque o Senhor esteja nos tentando, mas porque muitas vezes passamos a amar aquilo que temos e possuímos. E já nos dizemos satisfeitos. A minha vida está muito boa. A minha vida vai muito bem. Eu tenho a casa que eu tanto sonhava. Eu tenho um carro que eu tanto lutei para ter. Meu saldo bancário, o meu está assim, uma sequência de zeros. Graças a Deus não está tão ruim, dá para pagar as contas, mas não satisfaz.
Eu costumo dizer que o cristão que está nesse mundo e se sente plenamente satisfeito e realizado, tremendamente abençoado, no mínimo não ama o próximo. Porque eu não posso estar satisfeito, plenamente satisfeito, e quando tem gente passando fome, gente sendo violentada. Eu não posso estar plenamente satisfeito e quando eu ainda vejo o orgulho, o egoísmo em meu coração, enquanto eu vejo a mentira na minha vida ainda. E tudo isso será dissipado. Deus vai dar ao vencedor, aquele que é o princípio das coisas e o fim das coisas, aquele que deu início a tudo isso, é aquele que vai pôr fim a essas coisas. Então, quando ele diz que essas coisas vão acontecer, ele diz para João: escreve, porque fiel é essa palavra. Nada vai me impedir de cumprir essas coisas, e eu vou limpar este mundo. Na minha cidade, no meio do meu povo, só estarão aqueles inscritos no livro da vida. Então estará melhor por vir. Não era agora. Será melhor o porvir, porque justiça será feita. O Senhor vai estabelecer sua justiça plenamente. As injustiças que nós vemos ocorrerem por causa do pecado dos outros e por causa do nosso pecado já não estarão mais presentes. Mas tem algo que me assusta nesse texto. Quando diz, porém, aos covardes. Quantas vezes por covardia eu deixei de pregar o Evangelho? Aos incrédulos. Quantas vezes eu amei mais as coisas do que a Deus? Aos abomináveis. Quantas vezes fiz abominações diante do Senhor, como, por exemplo, falar mal de irmãos, coisa que Deus abomina. Aos assassinos. Nunca enfiei a faca em ninguém, nunca dei tiro em ninguém. Mas o Evangelho nos diz que aquele que odiou no seu coração já o matou. Aos impuros. Vai dizer que você não cometeu nenhum tipo de impureza. Aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. Vai dizer que você nunca confiou em algumas coisas, fez uma fezinha, tem um amuleto. Não diz, não fala essas palavras se não acontece. Isso é meio feitiçaria, irmãos. Aos idólatras, esse coração que é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. Quantos ídolos nós não levantamos? Dinheiro, posição, temor de homens, nossos filhos. Vivemos um tempo em que as pessoas idolatram seus filhos. O centro da casa se tornou a criança. Tudo é um menino. Tem acampamento na igreja, vai ter fila para comer. Primeiro as crianças. Quando eu aprendi, era primeiro os mais velhos. As crianças existem porque existem os mais velhos. Mas, coitadinho, tão bonitinho. Aí você está no culto, está pregando, está falando a palavra de Deus, você está falando da eternidade. Aí está o sujeito lá com o bebezinho. Ai, que gracinha. Ai, não sei o que, a palavra sendo pregada, Deus sendo cultuado. Mas Deus não chama mais a atenção dele do que um bebê. Somos idólatras, queridos. Somos idólatras. Mentirosos. Não, eu nunca menti. Que mentira, hein? Que mentira. Vai dizer que você nunca mentiu. Meu bem, jogou o lixo fora? Sim! E vai correr para jogar o lixo fora. Meu amor, você não está falando com ninguém no WhatsApp, não. Não. E a vida vai. A mentira faz parte. Podemos não ser compulsivos, mas mentimos. E aí eu penso, mas meu Deus, eu sou todas essas coisas. Como é que eu não vou parar no lago que arde com fogo e enxofre? Porque aqueles que estão em Cristo não são reconhecidos pelos seus pecados. São reconhecidos pela justiça de Cristo. Cristo tampa os nossos pecados dos olhos de Deus, dizendo, eu paguei essa idolatria, eu paguei essa mentira, eu paguei essa feitiçaria, eu paguei todas estas coisas. Por isso podemos ter esperança e continuar caminhando, continuar lutando pelo Evangelho, porque vai ter coisa muito boa lá. Melhor do que este mundo, em que pessoas são assassinadas,
Mentirosos têm o poder. Egoístas têm acesso ao nosso dinheiro. E pessoas se pensam melhor do que as outras por causa do tamanho, por causa da conta bancária, por causa da cor, do gênero e tantas coisas que nós vamos criando em nossas mentes para nos sentirmos superiores e não percebemos que só poderemos aproveitar o que lá estará, porque justiça foi feita em Cristo Jesus por nós. Prossiga porque vai ser melhor. Prossiga porque nós seremos melhores. Eu não sei quanto a você, mas tem algo terrível que é à noite, na hora que eu vou deitar na cama. Que coisa horrível para mim. Ah, mas meu Deus, nós vamos dormir, mas antes de dormir é aquela hora que o cérebro começa a funcionar. Ele para de fazer as coisas do dia a dia e você para pensar. E quando eu penso em mim mesmo, eu fui orgulhoso aquela hora, eu fui isso, aquele momento, outro. Eu tinha que ter feito isso e fui irresponsável, não fiz. É só pela graça e misericórdia mesmo. Todo dia eu chego a essa conclusão. Todo dia eu chego a essa conclusão. A menos que os irmãos sejam muito melhores, mas assim, tem que ser muito melhor do que eu para não chegar a essa conclusão. Mas bem melhor. Nível Jesus. Porque se você for só um pouquinho melhor do que eu, ainda está muito ruim. Está péssimo. Está um horror. Mas João faz uma descrição dessa cidade que agora, numa outra forma de enxergar, é levada ao monte para ver o momento que essa cidade está descendo. E começa a ver de modo mais perto a glória dessa cidade. E a glória dessa cidade não é propriamente dela, é a glória de Deus, que refulge semelhante a uma pedra preciosíssima. Então ele começa a descrever a cidade com perfeições, com medidas exatas. Há uma vara de ouro para representar a santidade, a perfeição daquele que a mede. E começa a tirar medidas que apontam para que essa cidade se trata nada mais nada menos para o povo de Deus. O número 12 aparece de forma muito presente aqui. O nome dos 12, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, mostrando que se trata de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, de todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. E esse número é repetido nos 144 da altura da muralha. O número 10 se repete de uma forma grandiosa em milhares aqui, falando da completude. Fala de ouro, como de cristal, de ruas maravilhosas. Mas por que essa figura? Aqueles que gostam da teologia da prosperidade já disseram: opa, prosperidade. Nunca tive nem uma graminha de ouro, lá eu vou ter ruas de ouro. As pessoas pensam na literalidade do texto, e não é isso que o texto quer dizer. O texto traz uma figura da igreja, redimida, glorificada pela obra de Deus, a ponto do próprio Deus habitar nela. É a glória de Deus se manifestando finalmente através da igreja, do seu povo, de uma forma perfeita, porque ela estará perfeitamente habilitada para estar à presença de Deus. Queridos, não só o mundo vai ser melhor, não só as condições serão melhores, mas nós seremos melhores. Seremos um povo descrito nessa gloriosa descrição aqui, como um povo que foi santificado dos seus pecados, que teve tudo aquilo que desagradou a Deus e pelo que Cristo teve que morrer retirado de sua existência. Continue em frente. Continue lutando, continue tendo esse antegozo do que nós seremos aqui e agora, labutando dia a dia dentro dos meios de graça, buscando a palavra, a oração, a comunhão, o dom de seus irmãos, para que cada vez mais você possa experimentar um pouco daquilo que nós seremos lá. Como Cristo é,
para que aqui já não reflitamos mais tanto os nossos pecados, para que possamos ter um pouquinho do gosto da vida que teremos, vida plena, vida de verdade, uma vida sem pecado, uma vida que não mais desagradaremos a Deus, uma vida que não haverá mais divisões, só haverá a união, em que até os reis da terra, aqueles que estarão lá, irão entregar tudo diante de Deus. Seremos melhores, já não seremos mais os mesmos. Já pensou que maravilha? Não vai ter mais batista, não vai ter mais presbiteriano, não vai ter mais metodista, não vai ter mais assembleano, não vai ter mais nada disso. Vai ser todo mundo presbiteriano, não vai precisar mais chamar de presbiteriano. Deus me livre. Deus me livre, porque a gente não vai contar mais com confissão de fé para ajudar a gente a interpretar a Bíblia. Essa muleta que nós temos hoje é uma muleta, é boa, é bom, é bem feita, homens dedicados, mas lá nós estaremos diante de toda a teologia. Lá nós estaremos diante de toda a revelação de Deus, e não vai ser Calvino que vai me explicar Deus. Não serão os grandes teólogos que vão explicar Deus, nem os pequenos, como o pastor Ricardo, pastor Flávio. Eu, o menor, que não sou digno de atar as sandálias deste homem. Não seremos mais pessoas que olharão as coisas mais ou menos. Não conheceremos mais em parte, conheceremos como hoje nós somos conhecidos. Seremos melhores. Não para o nosso próprio orgulho, mas para a glória daquele que fará refulgir a sua glória em nós, no seu povo, que será feito à imagem de seu Filho. Se hoje você pensa que tudo que você alcançou faz de você um grande homem, uma grande mulher, se você acha que você já chegou numa grande posição, se você está pensando na sua cabeça que aquilo que você construiu, que os raciocínios que você consegue lucubrar nessa sua mente, já fez você chegar em algum lugar, grande vai ser o dia que você vai refletir com perfeição a imagem do nosso Redentor. Porque neste dia você agradará ao Pai. Porque o Pai se agrada no Filho. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então para de pensar que você chegou, você está longe. Então continue em frente. Continua. Para de usar os parâmetros deste mundo para saber como você está. Use os parâmetros eternos. E quando você usar os parâmetros eternos, você só vai ter uma motivação. Continue. Considere como refúgio tudo aquilo que você entesourou até aqui. E prossiga para o alvo, para a soberana vocação. Largue tudo isso. Olhe para o que nós seremos. Olhe para a glória do resultado da obra de Deus em apresentar a sua noiva, a igreja adornada em santidade. E prossiga. Prossiga. Porque melhor do que a nossa situação social, porque melhor do que a nossa situação pessoal, será o fato de que o nosso Redentor, o nosso Senhor, habitará conosco eternamente. Ele vai transformar o mundo, Ele vai transformar o seu povo, e já não haverá mais inimizade de nossos pecados entre nós e Deus. Plenamente glorificados, plenamente transformados, agora estaremos na presença do nosso Senhor Jesus. Amei o cântico que os irmãos cantaram aqui, que apontou justamente para isso. A glória do porvir é que de que tal modo Deus vai transformar a realidade que Ele vai habitar eternamente conosco. Eu não sei o que agrada tanto o seu coração. Eu não sei o que aquece tanto o seu coração. Eu sei que uma coisa aquece meu coração. Um dia que eu vou poder tocar no meu Senhor, ver o meu Senhor,
falar com o meu Senhor. Não ter medo à noite, porque não haverá mais noite, o meu Senhor está lá. Não precisar fechar as portas, porque não haverá do que temer de perigos, porque o meu Senhor está lá. E nada do que é impuro e indevido entrará novamente na igreja do Senhor. Eternamente estaremos na presença do nosso Senhor. Eu não sei o que você tanto almeja na sua vida espiritual, mas o que eu tanto almejo na minha vida espiritual é finalmente poder estar diante do meu Deus, na plenitude que só a eternidade nos trará. Isso é que eu anseio. Então prossiga, continue em frente, tenha coragem, porque o melhor está por vir. O nosso Senhor está diante de nós. Ele já nos faz companhia. A ceia que nós celebramos nos fala da companhia do nosso Senhor. É um memorial de que Ele sempre estará conosco. É um memorial do que o que Ele fez por nós e do que Ele ainda fará. Mas é só um vislumbre, é só um símbolo, é só um indicativo de suas promessas, é só um indicativo de algo, de uma realidade espiritual. E realidade espiritual não significa imaterial. A realidade espiritual significa que ela é mais ampla do que o material. E significa que nós, que ainda não estamos transformados à plenitude do Espírito de Deus ainda não fomos glorificados, não podemos gozar plenamente da espiritualidade dessa realidade da presença do nosso Redentor. Porque Ele, sendo a primícia da criação, a primícia dos que dormem, já ressuscitou para a glória, coisa que ainda ocorrerá conosco. E quando ressuscitarmos para a glória, vamos ressuscitar para a presença do nosso Redentor. Eu amo muito os irmãos. Tem irmãos aqui que a gente tem bastante intimidade. Conheço a casa, conheço as dificuldades, as lutas. Eu amo muito os irmãos. Eu amo a minha esposa. Eu amo esse cara. 20 anos sendo amigo desse camarada aqui é complicado. E amigo, não, Vanei que é seu amigo, né? Depois eu conto essa história do reverendo Vanei aí. Eu amo. Até eu sei, cara. Amo a minha esposa. Que alegria chegar em casa e ver minha esposa lá. Minha gravidinha. Com o nosso menino no bucho. Não vou dizer o nome não. Só em outubro nós vamos revelar o nome. Eu amo. Mas Jesus é melhor. As pessoas me perguntavam quando nós ainda estamos na expectativa de termos um filho, que é um desejo muito grande do nosso coração. Mas se Jesus volta antes, que bom, mas você não quer ter um filho antes, que filho? Que ser humano pode ocupar o meu coração e encher tanto os meus olhos do que a presença do meu Redentor? Então avante, continue, vá em frente. Porque o melhor de Deus está por vir. E não é só o fato que não haverá mais choro e ranger de dentes. Não é só o fato de que eu não mais serei pecador como sou hoje. Mas é o fato de que o meu Redentor estará na minha presença. Eu estarei na presença dEle eternamente. Eternamente. Por mais que eu ame as pessoas com as quais eu convivo, nenhuma delas enche tanto o meu coração e os meus olhos do que o meu Redentor, do que o meu Senhor. Nenhuma delas. As pessoas dizem: pastor, quando seu filho nascer eu quero ver como é que vai ser. Se o Senhor não vai se derreter, se o Senhor não vai ficar assim, se o Senhor não vai deixar isso, não vai deixar aquilo outro. Eu digo: olha, eu não sei ainda, não tive a experiência. Mas as vezes em que perdi os meus filhos, isso não me fez esmorecer na fé. Porque eles nunca foram o centro da minha vida. Pelo contrário, a existência deles é que tinha como centralidade a glória do meu Senhor. Então o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Prossiga. 52 anos é pouco. Nós não sabemos quando o nosso Senhor Jesus vai voltar.
É possível que ele volte daqui a pouco. Não foi. Que pena. Pode ser, quem sabe, quando nós estivermos ali comendo um pãozinho, quando nós chegarmos em casa, pode ser quando eu já estiver bem velhinho, dos meus 80 anos, e boa parte dos irmãos aqui já tiverem partido. Pode ser depois que todos nós aqui já tivermos partido. Não importa. É pouco ainda, pela grandeza do que virá. Vale a pena esperar. Vale a pena aguardar. Vale a pena prosseguir.